Além daquele argumento do Douglas, tem um que é muito parecido, que é o seguinte, tipo assim, Deus cria o mundo por caridade, isso em todas as teologias praticamente, tipo assim, judaica, muçulmana, só que só há caridade quando há mais de uma pessoa, tipo assim, caridade consigo mesmo não é caridade, tá ligado? Então, então é preciso, entendeu, mais de uma pessoa. E tem a questão também que é o seguinte, tem as processões trinitárias, que eu vou explicar agora. Ninguém nunca usa elas de argumento. Eu não sei porquê. Tipo assim, elas funcionam assim. Elas não são um argumento, elas são para explicar a trindade. Primeiro, o que a gente precisa entender? O que é pessoa? Deus é uma só substância em três pessoas. São três pessoas consubstanciais. O que significa pessoa? Pessoa é substância individual de natureza racional. Quem define isso acho que é Boécio, se não me engano. Talvez não seja, mas não importa. Então, o que acontece? A gente tem o Pai, que é onisciente, e. Ah, aliás, eu tenho que explicar uma coisa. Existem dois tipos de processões, tipo, dois tipos de ações: as ad extra e ad intra. Ad extra são para fora, o nome já diz. Então funciona tipo assim: por exemplo, pintar um quadro é uma ação ad extra. E, por exemplo, ações internas são ações ad intra. Então, por exemplo, pensar é uma ação ad intra. Só existem dois tipos de ação ad intra em todo ser racional, que é a intelectiva, que é o pensar, e a volitiva, que é o querer. E isso também é em Deus. Deus tem as ações ad extra e ad intra. E uma dessas ações ad extra de Deus, que é a intelectiva. Então o Pai, ele é onisciente. Ele, ao conhecer a si mesmo, ele pensa sobre si mesmo. Só que ao pensar, ele tem uma ideia de si mesmo. Essa ideia não pode ser nem maior que ele mesmo, porque não faz sentido, não existe algo maior que Deus. E não pode ser nem menor que ele, porque senão Deus seria um tolo. Como assim? Ele conhece menos do que ele realmente é? Então, essa ideia que se forma no pensamento de Deus pela ação intelectiva é o próprio Deus, entendeu? Então, esse Deus, que é Deus conhecendo a si mesmo, que se forma no pensamento de Deus, digamos assim, é o Filho. Por isso que é o Verbo. O Verbo se fez carne. Por quê? Porque logos vem de conhecimento, né? Que aí do logos, do conhecimento, você tira do verbo, né? E, e então a gente chama de verbo. Por causa desse negócio, é o logos, o conhecimento. Então, né? Deu pra entender. E do porquê que a gente chama de verbo. E aí, quando você vai. E por que a gente chama esse verbo de filho? Porque pensa só, ele veio de uma ação vital, ou seja, que dá vida, e é da mesma substância do pai. Então você tem filiação. Porque justamente isso que significa filiação, entendeu? Paternidade e filiação. Então você cria uma relação. Essa ação intelectiva cria a relação de paternidade e filiação. E essa relação de paternidade e filiação, você já tem aí o pai e o filho. O filho procede do pai. Só que quando a gente fala procede, a gente tem que entender que é desde toda a eternidade. Porque não existe um momento em que Deus não pensou sobre si mesmo. Então, ambos sempre existiram e são consubstanciais. São o mesmo Deus, mas são duas pessoas. Lembra da definição de pessoa. Então, essa processão intelectiva, ad intra, cria o Filho, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. E daí você entendeu. Então você entendeu como funcionou? Então tá lá o intelecto, Deus conhece a si mesmo, Deus conhecendo a si mesmo cria uma ideia sobre si, essa ideia sobre si não pode ser nem maior que Deus, nem menor que Deus, então é Deus. Que é o Filho, porque foi justamente uma ação vital, a pessoa gerada na ação vital é a mesma, da mesma natureza que o Pai. Então, a gente chama de Filho, a segunda pessoa da Trindade, e por isso que a gente chama de Verbo, por causa dessa ação da Logos. Então, Logos, conhecimento, verbo, entendeu? Meio que uma coisa deriva da outra. E agora, abre o primeiro capítulo de João, você vai ver que está escrito exatamente isso, só que de outra forma. Está escrito assim: no início havia
o verbo de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você pensar, é exatamente isso, só que em palavras mais simples, entendeu? Tem o verbo com Deus, que é Deus também. E agora vamos pensar no seguinte. Eu disse que existem dois tipos de processão ad intra. A intelectiva e a volitiva, que é da vontade. Então o que acontece agora? O pai ama isto que se formou em seu intelecto, essa ideia de si mesmo. O pai ama isso. Só que ele não pode amar sozinho. Ele tem que amar com o filho. Por quê? Porque para você amar algo, você tem que conhecer algo. Você não pode amar algo sem conhecer antes. Então, o pai só pode amar com o filho. Então, o pai não pode amar sozinho. O pai precisa do filho para amar. Justamente por causa daquela parada da intelecção. E o filho não pode amar sozinho. Ele tem que amar com o pai, porque ele procede do pai. Então, você percebe o seguinte: o pai não pode amar o filho sem o filho. Por conta que você precisa entender para crer. Entender para querer, entendeu? E o filho não pode amar sozinho porque ele procede do pai. Então, o que acontece? Você percebe uma necessidade lógica de existir mais uma pessoa, que é o Espírito Santo, que é o amor do pai para com o filho e do filho para com o pai ao mesmo tempo. Então, na ação intelectiva, no ad intra intelectivo, você gerou paternidade e filiação, o pai e o filho, e no volitivo, você gerou expiração, que é Deus enquanto amante, e inspiração, que é Deus enquanto amado. Deus enquanto amado é o Espírito Santo, e Deus enquanto amante, aí você vai ter que entender, por que não são quatro, são três? Porque Deus enquanto amante não é uma pessoa individual, entendeu? Porque lembra, pessoa é substância individual de natureza racional. Então, Deus enquanto amante é uma comunhão do pai com o filho. Ou seja, edofilho. Mano, essa foi a maior treta da história da teologia, porque aí os orientais tiraram o edofilho do credo, dizendo que era herege e aconteceu o cisma do Oriente. Mas é por isso aí que a gente coloca edofilho. Então, se não tivesse isso, teria alguns problemas. Vou explicar quais. Primeiro, você tem que gravar isso para entender a Trindade. As pessoas da Trindade são iguais em tudo, exceto em suas relações. Então, por exemplo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Mas não são três onipotentes, apenas um onipotente. O Filho é onisciente, o Pai é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, mas não são três oniscientes, apenas um onisciente. Então as pessoas da Trindade são iguais em tudo, exceto nas suas relações. Qual que é a diferença das pessoas da Trindade? O Pai não procede de ninguém, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E se não tivesse esse e do Filho, não teria identidade para a terceira pessoa da Trindade. Então, entendeu? Por isso que é do Filho. Só que isso é desde toda a eternidade. Não tenta criar uma relação de causa e efeito, porque isso não é causa e efeito. Proceder não é causa e efeito. Eu tenho a definição de proceder nos meus cadernos, mas está em outro lugar. É algo que acontece desde toda a eternidade. O pai se conhece desde toda a eternidade e se ama desde toda a eternidade. Então, um não vem depois do outro. Eu só tô enfatizando isso porque você pode dar a entender isso. E falta alguma coisa aí, mas deixa eu lembrar. Falei o que é pessoa? Falei. Falei o que é. Tá, aí tem os dois ad in, tem as duas pressões ad intra, intelectiva e volitiva, que gera paternidade e filiação, inspiração e inspiração, que gera Espírito Santo, o pai e o filho. É isso aí. Isso aí são as processões trinitárias. Só que isso é para explicar a Trindade. Isso mostra que a Trindade não tem nenhum erro lógico. Apesar de que não é possível provar que Deus precisa ser trino, necessariamente. Mas isso é muito harmonioso, entendeu? E dá pra complicar o fato de Deus ser apenas uma pessoa e não três. Mas enfim, essa parada aí que são as processões trinitárias.